pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês gostem e entendam. E vamos à aula. Para a gente poder trabalhar com produtos notáveis, é importante a gente lembrar de multiplicação de polinômios. Por quê? Porque a gente tem os produtos que são chamados de notáveis. O primeiro deles é quadrado da soma de dois termos. Então, soma tem a ver com mais. Dois termos são dois termos quaisquer. Então, por exemplo, os termos A e B. Então, soma de dois termos seria A mais B. E o quadrado é potência, é como a gente chama o expoente 2. Então, o quadrado da soma de dois termos quer dizer a soma desses dois termos elevado a 2. Isso é o que a gente chama de quadrado da soma de dois termos. Então, o primeiro termo é A, o segundo termo é B. Então, A mais B ao quadrado é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B. A gente aprendeu que potência significa o quê? A base multiplicada por ela mesma, a quantidade de vezes que está indicada aqui no expoente. Então, A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Então, é A mais B vezes A mais B. E agora, como é que a gente multiplica isso? Para fazer A mais B vezes A mais B, a gente faz esse A vezes esse A, depois esse A mesmo vezes o B. Ou seja, o A vai multiplicar o A e o B daqui. E depois o B. O B vezes o A, depois esse B vezes o outro B. Então é assim que a gente multiplica. Mas como danado a gente multiplica letras, né? Como é que a gente faz A vezes A, por exemplo? Na verdade, A vezes A, eu tenho que lembrar de uma propriedade da multiplicação de potências de mesma base, que diz o seguinte: se você tem uma potência vezes uma outra potência de mesma base, para resolver isso aqui a gente faz o seguinte, repete a base, que nesse caso aqui é 2, lembrando que a base é o valor maior, o menorzinho lá de cima chama-se expoente, tá? Então a gente repete a base, que é 2, e somos expoentes. 3 mais 5, isso dá 8. Então é assim que a gente multiplica potências de mesma base. Isso é uma propriedade para facilitar a multiplicação. Tá? Então se você tem 3 ao quadrado vezes 3 à quarta. Então repete a base, que é 3, e somos expoentes. 2 mais 4, isso dá 6. Então a mesma coisa a gente faz com letras. Então, quando as letras são iguais, a gente usa essa propriedade. Então, a letra aqui, a base aqui é A. Então, repete o A. E somos expoentes. Quando não é dado expoente, é 1 e 1. Então, aqui é como se fosse 1 e aqui 1. 1 mais 1. Aí você repete a base, que é A. E 1 mais 1, 2. Então, A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado. Repete o A e somos expoentes aqui. Tá bom? Então, aqui a gente faz A vezes A, repete o A e somos expoentes. 1 mais 1 daqui dá 2. Então, A vezes A dá A ao quadrado. Aí, faz o jogo de sinais. Só que, como todos os sinais aqui são positivos, vai dar tudo positivo aqui. Mas, se eu quiser fazer, o sinal do A, quando não é dado, é mais. E o do B é mais também. Então, mais por mais dá mais. A vezes B, como elas são letras diferentes, nós só juntamos as duas por enquanto. Então, A vezes B é a mesma coisa que AB. Aí, pronto, o A multiplicou o A e multiplicou também o B, que deu isso. Agora o B, B vezes A. Então, eu faço o jogo de sinais também. Mais, por mais daqui do A, vai dar mais. B vezes A, B vezes A é a mesma coisa que BA. Ou seja, só junta as duas letras. Que eu também posso escrever como sendo AB. BA e AB são a mesma coisa, porque aqui é B vezes A, aqui é A vezes B. É uma propriedade da multiplicação chamada comutativa, quer dizer que a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então, tanto faz eu botar BA como AB. Como se eu tivesse 2 vezes 3. É a mesma coisa que 3 vezes 2. A ordem não importa. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 2 também dá 6. Então, tanto faz eu colocar BA ou AB. Como aqui já tem um AB, eu vou colocar AB
para ficar igualzinho a esse aqui, ó. Tá? Mas não importa se eu colocar BA. Então, isso aqui dá AB. B vezes A é BA ou AB. E agora, mais por mais, dá mais. B vezes B, a gente faz da mesma forma que a gente fez com A. Repete o B e somos expoentes. 1 mais 1 daqui dá 2. E aí, o que é que a gente pode fazer aqui ainda? Vou reduzir os termos semelhantes. O que significa isso? Eu vou somar aqueles termos que têm a mesma parte literal, ou seja, que as letras são exatamente iguais. Letras e expoente. Então, o A ao quadrado só tem ele com A ao quadrado. Então, a gente só repete. Mas AB e AB sim, ó, são iguais. Eu tenho um AB com mais um AB. Então, tem um daqui com mais um. 2 AB. Tá? Então, eu tenho 2AB. Mais o B ao quadrado só tem ele, então a gente só repete. Então, A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Por que eu fiz essa multiplicação? Para a gente ver de onde vem esse resultado. Só que a gente vai usar apenas essa fórmula aqui agora. A gente não precisa fazer essa multiplicação toda vez que tiver uma coisa ao quadrado, fazer isso tudo aqui para poder chegar ao resultado. O que é que a gente vai fazer? A gente vai usar isso aqui como sendo um modelo. Então, se eu tenho um termo mais outro termo ao quadrado, ou o quadrado da soma de dois termos, é assim que a gente lê, ó, quadrado da soma de dois termos. Isso vai ser igual ao seguinte, ó, o primeiro termo que eu tiver aqui ao quadrado, ó, mais duas vezes esse vezes esse, ó, que é 2AB, mais o segundo termo ao quadrado. Tá vendo? Então, isso é quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. A gente vai decorar assim, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo? Não, tá certo? A gente só decora assim. Isso é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Por quê? Porque quando eu tiver quaisquer dois termos aqui, basta comparar e ver quem é a, quem é b e substituir aqui, ó. Por exemplo, se você tiver x mais y ao quadrado. Quadrado da soma de dois termos. Isso é, ó. Aí eu vou comparar aqui, ó. Onde tiver A vai ser x, onde tiver B vai ser y. Então, aqui do mesmo jeito, ó. Onde tiver A vai ser x, onde tiver B vai ser y. Então, eu vou ter aqui, ó. A ao quadrado vai ser, ó, x ao quadrado. É só comparar por aqui, ó. Primeiro. Então, x ao quadrado. Mais esse 2 será sempre o 2, tá? Porque vem daqui, ó. Aí a gente obteve uma fórmula, na verdade. Então, 2. O A é o primeiro, ó. Vendo? Que é x. O B é o y. Mais B ao quadrado. O B é y, então vai ficar y ao quadrado. Pronto. Isso é como se resolve esse produto notável. Outro exemplo. X mais 2 ao quadrado. Mesma coisa. O A é x, o B é 2. Ó. Isso aqui é a forma que a gente tem como modelo, tá? É a partir dela que a gente vai olhar para fazer as outras. Tá bom? Essa é a forma. Então, vem, ó. X ao quadrado, como é A, então vai ser A ao quadrado, vai ser x ao quadrado. Mas esse 2 é da fórmula, ó. O A é x, então vai ser 2 vezes x, vezes o B, que é 2 aqui, ó. Vendo? Mais o B ao quadrado, ó, é o valor do B nesse caso, ó, que é 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado. Por que aqui eu coloquei vezes e aqui eu não coloquei? Porque aqui, como é letra, não tem mais o que eu fazer. Tá? Parou aqui, pronto. Só que aqui tem um número, então eu posso ainda multiplicar, ó, 2 vezes 2. Tá? Por isso que eu coloquei o vezes para fazer a multiplicação. Mas se não tivesse colocado, não teria problema. Então, isso aqui vai ser, ó, x ao quadrado, a gente repete. Mas eu vou só resolver a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, vezes x
É só juntar 4x mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então aqui vou chamar de letra A, aqui vou chamar de letra B, vou colocar uma C aqui. Então C, e agora 2A mais 3 ao quadrado. Da mesma forma, gente. Da mesma forma, a gente compara. O A aqui seria 2A e o B seria 3. Então, onde tiver A aqui, ó, eu vou colocar 2A e onde tiver B, eu vou colocar 3. Tá? É só lembrar que esse é o primeiro termo e esse é o segundo termo. O que separa os termos são os sinais de mais e de menos. Nesse caso aqui, só o mais, né? Então, ó, A ao quadrado vai ser 2A ao quadrado, que é o primeiro termo. Então, eu faço 2A ao quadrado. Como são dois valores sendo multiplicados aqui, ó, dois fatores, é um produto, então eu coloco parênteses para dizer que esse quadrado vale para o 2 e vale para o A. Tá? Mais 2 vezes, de onde vem esse 2? É esse 2 aqui, ó. 2 vezes o A, ou o primeiro termo, que nesse caso aqui é 2A, ó. Então, 2 vezes 2A, vezes o B, que nesse caso aqui, ó, o B é 3, mais o B ao quadrado, no caso, 3 ao quadrado. E agora é só resolver as multiplicações aqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual a 2A ao quadrado, 2A ao quadrado. Quando a gente está resolvendo esse tipo de potência, uma multiplicação elevada a um quadrado, isso é a um expoente. Uma multiplicação elevada a um expoente, isso é a mesma coisa que cada fator dessa multiplicação elevado ao expoente. Ou seja, isso é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes A ao quadrado. O expoente vai ficar para cada um desses fatores. Ó. Então, vai ficar o primeiro fator elevado ao expoente vezes o segundo fator elevado ao expoente. E aqui a gente sabe calcular. Ó, 2 ao quadrado, isso dá 4. E o A ao quadrado a gente só repete. Tá? Então, 2A ao quadrado é 2 ao quadrado, que dá 4. A ao quadrado, que é A ao quadrado mesmo. Mais, e aqui a gente multiplica. Ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. E a letra, a gente só repete, mais 3 ao quadrado, que dá 9. Tá bom? Então, 2A mais 3 ao quadrado é a mesma coisa que 4A ao quadrado mais 12A mais 9. Então, esse é o primeiro produto notável. O segundo produto notável é o que a gente chama de quadrado da diferença de dois termos. Que a única coisa que muda desse aqui é porque aqui é menos. Ó. Diferença é o resultado da subtração. Ou a própria subtração a gente chama de diferença. Então, a diferença para isso aqui, ó, entre quadrado da soma, quadrado da diferença, é porque aqui vai ser um menos. Tá? Então, vai ser A menos B ao quadrado. E aqui o que muda é porque aqui vai ser menos. Ó. Somente. O resto é tudo mais. Então, o quadrado da diferença de dois termos é... Os dois termos são A e B, a diferença é menos, e o quadrado quer dizer que é elevado a 2. Quadrado da diferença de dois termos. Os dois termos são A e B. E isso aqui é igual a o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aí você fica perguntando, por que não muda esse sinal? Só muda esse. Tá? Aí vem o jogo de sinais aqui. Porque aqui seria ó, menos e menos. Aí quando eu faço ó, A vezes menos B vai dar menos AB. Menos B vezes A dá menos AB também. E menos B vezes menos B, aí faz ó, menos por menos, dá mais B ao quadrado. Então, por isso que só muda esse sinal aqui. Tá bom? Então, quadrado da diferença de dois termos, a única coisa que muda para o quadrado da soma é que esse sinal aqui, ó, aqui é mais, e nesse caso aqui vai ser menos. Tá bom? Vou colocar um exemplo desse, tá? Então, se você tiver y menos 2 ao quadrado, aí eu vou comparar com esse, ó. O A, nesse caso, é y,
o b nesse caso é 2. Aí é só substituir aqui na fórmula. Então, a ao quadrado vai ser o valor de a ao quadrado, que nesse caso é y. Então, será y ao quadrado menos, que é este menos, 2, que é esse 2, vezes a vezes b. Então, vezes o a, que é y, vezes o b, que é 2 aqui. Por que eu não coloco menos 2? Porque a regra é tão prática que ela já, esse menos aqui já é desse jogo de sinais feito aqui, tá? Então eu coloco o menos, mas aqui eu já coloco tudo sem sinais. E aí mais, da fórmula, mais b ao quadrado é o valor de b ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Sem o sinal novamente, porque já foi feito o jogo de sinais. Então 2 ao quadrado. E agora é só resolver. Y ao quadrado permanece, porque eu não sei qual é o valor de y, menos. Aqui eu faço 2 vezes 2 dá 4. Y mais 2 ao quadrado, que também dá 4. Mais um exemplo. 3 menos t ao quadrado. Aí da mesma forma. A ao quadrado é o primeiro valor aqui ao quadrado, ou seja, 3. Então vai ficar 3 ao quadrado menos, que é este menos, 2 vezes o a, que nesse caso aqui é o primeiro termo, 3, vezes o b, que nesse caso aqui é t, mais o b ao quadrado, ou seja, o valor de t ao quadrado, que é t no caso, né? Ao quadrado, eu não sei quem é o t. E agora eu vou resolver isso aqui, Então isso aqui vai ser igual a 3 ao quadrado, tem como eu calcular, né? 3 vezes 3, que dá 9, menos 2 vezes 3, 6. Aí 6 vezes t, a gente só junta. 6t mais t ao quadrado. Certo? Só mais uma. C, x menos y ao quadrado. Então, isso é como se fosse a e b. Então, é a ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, menos 2 vezes o x vezes o y, mais o y ao quadrado. Comparando aqui, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, que é y ao quadrado. Tá? O terceiro produto notável é o produto da soma pela diferença de dois termos. Nós temos os dois aqui agora. Nós temos a soma e a diferença. Então, nós vamos multiplicar a soma de dois termos pela diferença de dois termos. Digamos que os dois termos sejam A e B. Então, a gente vai multiplicar a soma deles dois, ou seja, A mais B, pela diferença deles dois, ou seja, A menos B. São os dois termos, A e B, os mesmos dois termos, só que um é a soma, o outro é a diferença. E produto significa multiplicação, ou seja, eu vou multiplicar. Então, vou multiplicar A mais B por A menos B. Então, como é que a gente multiplica isso? Da mesma forma que a gente multiplicou A mais B ao quadrado, ou seja, A vezes A vezes menos B, B vezes A, B vezes menos B. Então, A vezes A, lembrando que a gente repete o A e somos expoentes. 1 mais 1 daqui dá 2. Aí, mais por menos do B, dá menos. A vezes B, a gente aprendeu que só junta. AB. Agora o B, mais por mais, dá mais. B vezes A é a mesma coisa que BA ou AB, né? A ordem não importa, a gente aprendeu. Mais por menos, menos. B vezes B, B ao quadrado. Ou seja, repete o B e soma 1 mais 1 daqui, dá 2. E aqui o que a gente pode fazer? Só reduzir os termos semelhantes. Então, A ao quadrado só tem ele, a gente só repete. Menos AB mais AB, sinais diferentes na adição e na subtração, a gente dá o sinal do maior e diminui. Só que aqui são exatamente iguais. Então, quando eu de AB eu tiro AB, é como se eu tivesse essa caneta e tiro a caneta. Então, fica nada. Então, de AB eu tiro AB, a gente só corta aqui, isso dá zero. Sobra menos B ao quadrado. Então, é bem mais simples.
O produto, ou seja, a multiplicação da soma pela diferença de dois termos, é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Somente. Então, isso aqui é o que a gente vai usar como modelo. Exemplo. X mais y vezes x mais y. É só lembrar, ó. Primeiro termo ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, ou seja, y ao quadrado. Pronto, somente. Letra B. Aqui, mesma forma. Primeiro ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado. Aí é só resolver. X ao quadrado, a gente só repete, porque não sabe quem é o valor de x, menos. Aqui a gente sabe resolver, né? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que dá 9. Só mais um. E aqui, mudou, né? Primeiro veio a diferença, depois a soma. Só que como é produto, nós já aprendemos que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz vir o menos primeiro, quanto o mais primeiro. Então, não vai alterar o resultado. Continua sendo soma pela diferença. Então, a regra para se resolver é a mesma. Quadrado do primeiro termo, só que o primeiro aqui agora é 2a. Então, vai ficar, ó, entre parênteses, 2a ao quadrado menos quadrado do segundo, que é 1 nesse caso. Então, 1 ao quadrado. Aqui a gente já viu como resolve, né? Separa, né, isso? Cada fator desse produto elevado ao expoente. Então, isso dá 2 ao quadrado, que é 4. E a ao quadrado, que é a ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Tá bom, gente? Então, isso é a parte de produtos notáveis. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e entendido. E até a próxima.